Olá, eu sou a Adriane Bis, sou a responsável técnica pela empresa ACG Home Care. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prevenção das lesões. Em home care e também em hospitais e clínicas, a lesão é um problema de grande importância, pois afeta a qualidade de vida do paciente, afeta a mobilidade, trazendo outros danos subsequentes a esta lesão. O que é a lesão por pressão? A lesão são danos localizados na pele ou em tecidos adjacentes e geralmente ocorrem em locais de proeminência óssea. É resultante de uma pressão isolada ou combinada, com força de cisalhamento e fricção. Então vamos imaginar uma pessoa que tem dificuldade de mobilização, de caminhar, que está acamada ou restrita a uma cadeira. No momento em que ela fica fazendo uma pressão sobre as proeminências ósseas, essa pressão constante causa cisalhamento. A cada vez que a pessoa é mobilizada, esta pele que está em contato com a proeminência óssea, ela roça na estrutura de uma cadeira, de uma cama, de um colchão mais duro, causando ali uma lesão nesta pele e nesses tecidos adjacentes. Elas surgem então através da diminuição da mobilidade, da percepção sensorial diminuída, em pessoas que não têm a troca adequada de decúbito e impressão que é constante nessas regiões de proeminências ósseas. Então vamos de novo imaginar esse nosso paciente, essa pessoa que não consegue caminhar, que perdeu a força, perdeu a marcha, que tem uma percepção sensorial diminuída, ou seja, ela já não tem mais essa sensibilidade para a dor, a sensibilidade local, que não troca de decúbito, que está sempre na mesma posição, sempre deitada, sempre sentada, né? Essas pessoas, elas são candidatos a lesões por pressão. E existe associado a estas condições fatores de risco que aumentam a probabilidade de que se adquira uma lesão por pressão, né? Então, além do que nós comentamos, nós temos então essa imobilidade, nós temos traumatismos, a idade avançada, onde nós perdemos elasticidade, nós perdemos a umidade da pele, déficit nutricional. Muitas vezes a gente acredita que tratar uma lesão seja apenas aplicar ali no local da lesão um curativo especializado. E esquecemos que a nutrição é extremamente importante para a cicatrização, para a mobilização das células, para criar umidade local. Alterações de nível de consciência, pacientes com casos de diabetes, incontinência urinária e fecal, um paciente que vive de fraldas, que não usa mais o banheiro. Então, são todos riscos que aumentam essa probabilidade de desenvolver lesões. Temos, além desses, infecções, alterações de pressão arterial, a umidade local excessiva, alteração do fluxo sanguíneo, da oxigenação, doenças vasculares, uso de drogas vasoativas. Então, existe uma série de fatores que realmente colocam em risco a integridade da pele do paciente. E em home care, a gente precisa estar muito atento para esses fatores de risco. E a gente tem que buscar, então, minimizar estes problemas potenciais. Existem os pontos de pressão, né, que são os principais pontos que a gente tem, onde existem proeminências ósseas e o risco de uma lesão surgir nesses pontos é muito maior do que em tecidos moles. Então nós temos a área da escápula, do calcâneo, a região sacra, as orelhas, quadris, trocânteres. São essas regiões onde estão esses pontinhos, são as regiões onde as proeminências ósseas têm um contato mais próximo à pele. Existe menos camada adiposa, menos camada muscular. Então, quando a gente está em decúbito lateral, a gente tem alguns pontos de pressão, decúbito dorsal, outros pontos, e sentado em cadeira de rodas, em cadeira, existem também pontos onde essas proeminências podem causar o aparecimento da lesão. Aqui apenas mais uma imagem para mostrar que na posição ventral a gente também tem este risco, né, de ter lesões em alguns pontos específicos. E a gente tem que falar então em prevenção. A gente pode, sim, e deve
montar um plano terapêutico com um curativo mais adequado, mas existem formas que a gente utiliza em home care e também em hospitais, clínicas, que a gente consegue prevenir o aparecimento das lesões. A gente precisa trabalhar na prevenção, no não aparecimento da lesão. Então, a diminuição da pressão, a utilização de coxins, travesseiros, a mobilização do paciente, as mudanças de decúbito, a hidratação e alimentação adequada são extremamente importantes para que a gente previna o aparecimento dessas lesões. Então, aqui nas imagens mostra algumas opções de posicionamento utilizando coxins, né, travesseiros, que previnem a lesão, né? Como mobilizar um paciente, a hidratação adequada. Então, vamos pensar que muitas vezes nós temos um paciente mais idoso, que já tem uma debilidade na questão motora, já tem uma hidratação diminuída, a alimentação também não é adequada, o aporte proteico e de nutrientes também não é adequado. A gente precisa trabalhar, então, nessa questão preventiva. E isso nós conseguimos fazer, né, planejando um bom plano terapêutico, com uma equipe que esteja alinhada, né? Então, a mudança de decúbito, que é aquilo que nós temos como um instrumento, especialmente a enfermagem tem como instrumento a mudança de decúbito, e os enfermeiros batem sempre muito nessa tecla de mudar o decúbito, a importância que deve ser dada para este instrumento, porque a mudança de decúbito, ela salva vidas. A gente evita esses pontos de pressão, mesmo que o paciente não tenha o outro aporte necessário, ou que falte hidratação, ou que falte aporte calórico, a mudança de decúbito já é o primeiro passo para que a gente evite a proeminência óssea em contato direto com estruturas rígidas, duras, como uma cadeira, uma cama. A gente utiliza em home care a escala de Braden, que é uma escala que, no momento em que se monta um plano terapêutico de atendimento, a gente precisa pensar também nessa prevenção da lesão. Então, nessa escala, a gente trabalha pontuando as características do paciente e as necessidades, para que a gente entenda se ele é um paciente com risco baixo ou alto de surgimento de lesão. Então, a gente trabalha dentro da percepção sensorial, umidade, a atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento, que são os pontos importantes que tem que ser levado em conta para que a gente entenda se esse paciente caminha, o risco de lesão é menor, se esse paciente usa sempre fralda, né, tá sempre com umidade na região perineal, o risco é maior. Aqui algumas imagens para que a gente, né, possa visualizar isso que a gente está falando, as lesões, né, que são lesões em diferentes graus, lesão sacra, lesão introcânter. Aqui é um princípio, é uma lesão que a gente chama de grau 1, uma lesão apenas com vermelhidão ainda. Esse momento é um momento muito importante da troca de decúbito, né? E aqui, lesões que muitas vezes não cicatrizam e precisam ser tratadas cirurgicamente, com enxertos, né, com outros procedimentos cirúrgicos. Então, vejam a importância que é mudar o decúbito, estar atento a esses fatores de risco e colocar isso no nosso plano terapêutico. Essa é uma breve conversa para que a gente comece a se atentar para esses problemas que são cada vez mais frequentes dentro dos hospitais, dentro de clínicas e até mesmo em atendimento domiciliar, e que a gente trabalhe sim no sentido preventivo. Obrigada a todos.